A graça e a paz, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus, beleza? Todo mundo tá bem? Espero que esteja, né? Capaz de Cristo, com as bênçãos do Senhor. Eu sei que a gente passa por lutas, né? Todos nós passamos por um momento de alegria, de bênção, de maravilhas, mas passamos por momentos, às vezes, de lutas, né? De dificuldade, né? De algumas situações difíceis, mas em tudo somos mais que vencedores em Cristo Jesus, né? Venha dizer aí que logo logo vou preparar uma surpresinha aí para vocês inscritos. Vou dar, se assim nosso Deus e Pai que estás no céu por meio de Jesus Cristo permitir, né? Dar uma melhorada aqui, porque eu vou, se Deus permitir, comprar uns aparatos aqui para dar uma coisa mais, ficar mais luminosa, porque eu sei que a imagem do meu vídeo fica meio escura. Porque aqui eu tenho que fechar para gravar porque é muito barulho, né? Então, para não entrar muito barulho, aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fechar tudo aqui. Aí eu fecho, fica meio escuro. Entendeu? E já teve alguns que me alertaram sobre isso. A imagem está escura e tal, né? A pessoa precisa ver o seu rosto mais nítido, né? Mas aí eu disse para a pessoa, ó, não dá por causa assim, eu não tenho aparatos, né? Mas agora, se Deus permitir, eu pretendo arrumar isso daí. Tomara Papai do Céu nos permita, né? Vai ficar uma coisa mais bonitinha aí, ficar, né? Não vai ter os super líderes aí na internet tem, na imagem, tudo que eles fazem aí, isso aí não tem como agora, irmãos. Mas assim, eu vou dar uma melhoradinha, tá? No visual também, se Deus permitir, tá? Em nome de Jesus, eu tô comunicando aqui com vocês isso só pra não ter medo de olho gordo não, porque tá na graça de Deus. Só não vai acontecer se Deus permitir. O diabo tem se levantado para frustrar o plano de Deus na minha vida. Ele tentou frustrar o plano do batismo, caiu por terra em nome de Jesus, consegui me batizar nas águas. Ele tentou impedir de toda forma, não conseguiu. Mais uma derrota para Satanás na minha vida. Tentou fazer eu parar de gravar os vídeos, me derrubando, me desanimando, pondo coisa no meu caminho. Caiu de novo em nome de Jesus, tá? Com Deus nós somos mais poderosos, tá? Então hoje aqui eu vou gravar o vídeo do pastor Antônio Júnior para fortalecer algum de vocês, tá bom? Vamos lá, sem muitas delongas, senão o vídeo fica longo, tá bom? Vamos lá, irmãos. Eu vou comprar outro tripé também para, se Deus permitir, né? Isso aqui tá meio zoado. Vou fazer umas mudancinhas aí, umas melhoras. Se Deus permitir. Olá, meu querido irmão, minha irmã, que a paz do Senhor Jesus repouse sobre a sua vida e sobre a sua família, hoje e sempre. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu quero louvar ao nome de Jesus e dizer que eu estou muito contente por estar aqui hoje. Eu agradeço ao Senhor pela oportunidade de termos esse momento de oração, de meditação na palavra. E são esses momentos, irmãos, que fortalecem a nossa fé. Por mais que pareça pouco tempo, esses momentos são preciosos, porque a palavra de Deus não volta vazia. Amém? E saiba que eu também sou edificado quando eu trago a palavra. Porque antes de eu compartilhar com vocês, eu já fiz aqui a minha oração, eu pedi para Deus me revelar como está o coração de vocês hoje, e o Senhor me inspirou a trazer para vocês hoje uma palavra de coragem, para enfrentar as batalhas que têm surgido na sua vida. Eu sei que muitos de vocês estão sendo oprimidos pelas circunstâncias. Vocês não têm conseguido orar como gostariam, vocês não têm conseguido se alegrar. Parece, irmãos, que é um momento tão difícil que o inimigo está contando vantagem. Parece que o inimigo já está com a vitória nas mãos, mas é mentira de Satanás. Hoje eu vou te mostrar claramente como Deus nos fortalece no meio da batalha espiritual e nos dá a vitória. Amém? Glória a Deus. Irmãos, Então, irmãos, já vou fazer o meu comentário aqui, né? Porque o que acontece? Eu estava passando por isso esses dias. O inimigo se levantou na minha vida, tentou me derrubar de todo jeito, me deu voadora, me deu tudo, maneira de dizer, né? Tentou, eu fiquei bem abatido, irmãos. Mas já aconteceu isso algumas vezes na minha vida. Mas Deus me deu a vitória em todas. E mais uma vez eu orei, clamei a Deus, fui na dependência do Senhor e Ele me reergueu. E tenho usado pessoas para me animar com palavras, né? Pessoas que às vezes que nem sabem o que eu estou passando, ela lança uma palavra que aquilo lá me dá ânimo.
Então, mais uma derrota aí para você, Satanás, em nome de Jesus Cristo, tá? E vai vir outras, tá? Porque ele quer frustrar as bênçãos de Deus na minha vida. Vai ser derrotado em nome de Jesus. Vai ser dificultoso para mim, mas vai ser mais prazeroso. Quanto mais difícil, mais prazeroso é. E o nome de Jesus vai abençoar, tá? E as coisas só não acontecem se Deus não permitir, tá? Não é você não, você não tem poder sobre mim. O poder de Deus está sobre mim, tá? Então, tenho dito aqui, tá? Que esses dias aí eu passei por grande batalha espiritual, mas Deus me entregou a vitória. E eu já estou me recuperando com a graça e a misericórdia do Senhor. Vamos lá. E todos nós passamos, viu? O crente verdadeiro passa por essas batalhas, tá? Vamos lá. Vamos dar sequência aqui. Milhares de pessoas têm deixado os seus testemunhos aqui nos comentários. Então deixa o seu aqui também. Se Deus tem feito algo na sua vida, se essas orações têm te fortalecido, isso encoraja as outras pessoas a querer orar conosco também. E se você crê que Deus tem uma vitória para você hoje, escreva aqui nos comentários o seu primeiro nome e na frente escreva assim: Deus tem uma vitória para mim hoje. Deus. Irmãos, nós vamos começar já com a mensagem, mas antes eu peço que você se inscreva aqui no meu canal. É só você clicar no botãozinho inscrever-se, que está bem aqui abaixo do vídeo, e do lado vai aparecer o sininho da notificação. Não se esqueça de ativar o sininho e selecionar a opção todas, tá ok? Eu quero te ajudar a entender a Bíblia de uma maneira muito fácil e muito simples todos os dias. E para nós começarmos com a mensagem de hoje, eu quero ler uma passagem do apóstolo João que vai encher o seu coração de esperança, mesmo diante de uma batalha espiritual que você está vivendo. Olha só o que está escrito: o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Amém? Glória a Deus. Meu querido irmão e minha irmã, deixa eu te perguntar uma coisa. Você já se sentiu atacado por forças malignas que tentaram destruir a sua fé, a sua paz e a sua alegria? Com certeza, né? Você já enfrentou tentações. Olha aí, quem é que vence o mundo? Aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. A fé na obra de Cristo na cruz. Quem tem o Filho tem o Pai. Quem não tem o Filho não tem o Pai. Entendeu? Tá lá na Bíblia. Certo? Então, se você tem o Filho, você é mais que vencedor em Cristo. Não importa a tribulação, as batalhas espirituais que você passa, não acredite nos enganos do diabo. Ele vai vir lançar pensamento. Ele me lançou na minha mente. Falou, você tá aí porque você vive na merda, você é um merda. Ele falou pra mim, Satanás, hein? Você vive na merda. Eu falei, reta daqui, Satanás, em nome de Jesus. Você é um pai da mentira, mentiroso, eu não acredito numa palavra sua. Eu sou mais que vencedor em Cristo, maior que está em mim, que é Cristo, do que você que está no mundo. Você é o derrotado, Jesus já te derrotou na cruz do Calvário e vai te derrotar na minha vida, na vida dos meus irmãos em Cristo, todos os dias de nossa vida. Nós estamos na batalha sim, vamos enfrentar essas batalhas até o final da nossa vida, mas somos mais que vencedores em Cristo. Arreta daqui em nome de Jesus, porque o sangue de Jesus me cobre. E a mão do poder de Deus está sobre mim, a unção de Deus está sobre mim. Suma daqui da minha presença. Aí olha, entendeu? É assim, você tem que enfrentar o inimigo com a palavra, derrubar o dito cujo. Mas não afronta lançando maldição de juízo contra Satanás, hein? Que Judas fala que nem o arcanjo Miguel ousou a pronunciar juízo de maldição com Satanás. Fala, o Senhor te repreenda. O Senhor te repreenda, não fica lançando, não vai enfrentar Satanás sozinho não e ficar falando maldição para Satanás, vocês vão se lascar, hein? Vamos lá. Pareciam irresistíveis e que você achava que não suportaria e que com certeza iria se afastar do Senhor. Se você já passou por esses momentos de dificuldade, saiba que você não está sozinho. Todo cristão de verdade está envolvido em uma grande batalha espiritual contra um inimigo invisível, Satanás e os seus demônios. E a Bíblia nos ensina que Satanás é o nosso adversário, ele anda ao nosso derredor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Ele também é chamado de o pai da mentira,
o acusador dos irmãos, o príncipe deste mundo, o Deus dessa era. Irmãos, o diabo não brinca, ele é de verdade, ele odeia a Deus e ele odeia o povo de Deus. E se ele já tem raiva do ser humano, que é a criação de Deus, imagine a raiva que ele tem de uma pessoa que anda com o Senhor e que faz de tudo para que o reino de Deus avance nessa terra. É por isso, irmãos, que muitas vezes ele nos ataca, porque ele quer que a gente pare de buscar a Deus, ele quer que a gente se afunde no pecado, na escravidão do pecado, ele quer que a gente seja enganado com as falsas promessas desse mundo, as falsas pregações, ele quer nos afligir com problemas, com doenças, com sofrimento. Irmãos, o diabo ele tenta de todas as maneiras, até que ele consiga que as pessoas caiam em suas armadilhas, acreditem em suas mentiras. Por isso, irmãos, não podemos desprezar. O inimigo tem poder sim neste mundo, mas se você estiver firmado em Jesus, a promessa é de que você vai vencer o mundo. E como nós lemos neste versículo, a única maneira de você vencer esse mundo é através da sua fé em Jesus Cristo. Não adianta você apenas ir à igreja, não adianta você ler a Bíblia, você orar, se você não tiver fé. Você não pode perder a sua fé de que Jesus é aquele que te perdoa, aquele que te ama, aquele que morreu em seu lugar e que tem um lugar reservado para você na eternidade. Irmãos, não podemos perder a fé no sangue de Jesus, que nos purifica e nos perdoa. Amém? Eu falo isso porque o diabo é mestre em querer nos acusar. Aí, irmãos, ele falou que não adianta ir na igreja, ler a Bíblia. Ir na igreja, cara, a igreja só tem engano, tá? Já isso daí é uma coisa óbvia, mas ele, como ele é religioso, né? Ele sempre cita negócio de igreja. Ele fala que eu não falo de religião, mas ele cita igreja. Uma vez ou outra ele dá o pitaco dele lá, né? Mas assim, e é verdade, não adianta você ler a Bíblia se você não acreditar no que está escrito lá e pôr em prática. Não vai fazer diferença você ler a Bíblia, entendeu? Você tem que crer, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então você tem que ler e crer e praticar o que está escrito lá. Fazer o máximo para praticar. Lógico que você não vai conseguir praticar tudo. Quando a palavra diz imitar Jesus, que muitos falam assim, a gente tem que imitar Jesus. Já vi várias pregações assim, né? Imitar Jesus assim, no caráter, na honestidade, em fazer as bondades. Nesse daí, não é imitar Jesus em tudo, porque você não vai conseguir, tá? Porque você é falho e Jesus não tinha pecado. Então, muitos falam assim, eu vou imitar Jesus. Você vai imitar Jesus? Tá, então começa com isso. Jesus não tinha pecado. E aí? E agora? Você vai imitar Jesus? Você não tem pecado? Cadê? Eu quero ver, imita Jesus aí. Entendeu? Então, imitar Jesus é no sentido da bem-aventurança, de você andar em justiça, andar em benignidade. Isso o Espírito Santo te conduz. Não é por sua força, é pelo poder do Espírito de Jesus e de Deus que te conduz a fazer as boas obras. Entendeu? Então, não é na sua força. Então não adianta você querer imitar Jesus a ser perfeito, que você, nem eu, vai ser perfeito aqui nessa terra. Não vai. Você tem que fazer o máximo de coisas possível para se aperfeiçoar por meio do Espírito Santo até a vinda do Senhor, ou até a sua morte. Entendeu? Tentar ser o melhor ser humano possível. Fazer a melhor quantidade de bem possível. Entendeu? Desviar da corrupção, desviar da injustiça, não vender seus princípios bíblicos morais. Tudo isso aí, entendeu? Se isso é possível você fazer, se você tiver em Cristo Jesus. Se você não tiver, perdoar os seus inimigos. Perdoar qualquer coisa que o seu inimigo, é lógico que a gente tem emoção. Seu inimigo prejudicou aqui, você não vai perdoar logo de cara. Você vai, com o tempo, você vai raciocinar e depois você pede perdão. Perdoar não quer dizer que você não quer que ele pague o que ele fez. Mas se você não guardar rancor, mágoa, e você ora por ele para que ele seja transformado pelo Espírito Santo, se arrependa do seu mal. É isso, entendeu? É nesse sentido, entendeu? Aí você está se libertando, na verdade, quando você perdoa. E o perdão dos seus inimigos só é possível quem tem o Espírito Santo. Se a pessoa, ou então as pessoas até têm o Espírito Santo, mas ela é recém-convertida. Então ela ainda tem que ser trabalhada, entendeu? Agora, a pessoa que já tem 10 anos com a caminhada com Deus e não consegue perdoar, então tem que ver se ela é convertida. Porque você consegue, pela força do Espírito Santo, perdoar.
Eu sei, irmão, é fácil. O cara mata um ente querido seu, estrupa, que não sei o que lá. É fácil falar, irmão, é fácil. Cara, eu sei que é difícil, eu imagino isso daí. Já passou isso pela minha cabeça. É lógico que se acontecesse comigo, eu não sei dizer pra você como que eu ia me comportar, só se acontecer, certo? Mas Deus já me fez acontecer coisas, pessoas me prejudicar que eu perdoei. Não sei se uma coisa dessa eu conseguiria perdoar, só Deus sabe. Provavelmente sim, mas não na hora, entendeu? Por quê? Porque a pessoa já tá pagando, ela já foi presa, por exemplo, entendeu? Ou então já foi morta, a polícia já matou. Meu, eu vou ficar ainda guardando esse rancor? Entendeu? Isso vai fazer mal pra mim mesmo, entendeu? Eu tenho que prosseguir minha vida, certo? A morte faz parte da vida. Todos nós, quando saímos de casa, corremos risco. Entendeu? Coisas acontecem por aí fora no mundo. Entendeu? Então é isso, vamos lá. Ele quer mostrar para você que você não pode mais ter acesso a Deus, que você já pecou muito, que você já não faz parte da família do Senhor. Não caia nessas mentiras. Eu sei que eu estou falando aqui para muita gente que se sente agora tão mal porque não consegue obedecer a Deus, não consegue viver essa fé inabalável, mas eu quero que você saiba, enquanto você não desistir, não retroceder, há esperança para você. Deus não vai te abandonar, mas você também não pode desistir de si mesmo, tá bom? Eu me lembro aqui agora do apóstolo Pedro, quando ele negou Jesus, ele ficou muito mal, ele ficou muito abalado, e o próprio Jesus olhou para ele com amor, com compaixão, mas Pedro deve ter pensado, eu não mereço esse amor, isso é demais para mim, eu não mereço receber a graça, o favor de Deus. Irmãos, a Bíblia conta que Pedro voltou a pescar, ele voltou para sua vida antiga, porque era a única coisa que ele sabia fazer e com certeza era porque ele se achava falho e pecador. Mas graças a Deus por meio de Jesus Cristo, que sempre nos dá a vitória. E a Bíblia conta que certo dia Pedro estava tentando pescar e não tinha pegado nada. Os outros discípulos estavam junto com Pedro e todos estavam muito cansados, desgastados e frustrados. E foi naquele momento que Jesus, depois de ter ressuscitado, apareceu para eles e disse: lancem as redes lá no fundo e vocês vão se surpreender. Naquele momento eles lançaram a rede e pegaram tantos peixes. E Pedro não reconheceu que era Jesus, mas a Bíblia conta que João, ele disse: é o Senhor, foi Ele que nos mandou lançar as redes. E naquele momento Pedro ficou tão feliz que ele pulou do barco e foi até a beirada da praia onde Jesus estava, e ele reconheceu que Jesus era o Senhor da vida dele. Irmãos, naquele momento Pedro reconheceu que as promessas do Senhor não tinham caído por terra. E da mesma forma eu estou falando para vocês aqui agora, muitos de vocês já tropeçaram, já falharam com o Senhor, já deram brechas para o inimigo e agora acham que as promessas não estão de pé. Não acredite nessa mentira do diabo. Assim como Pedro tinha recebido promessas maravilhosas de que ele seria pescador de homens, aquelas promessas se cumpriram. Aleluia! As promessas que Jesus tem na sua vida, meu irmão, elas vão se cumprir. Não duvide, não retroceda. O Senhor tem grandes planos para você. E o diabo é quem quer te destruir. Mas a Bíblia diz que se você se submeter ao Senhor, se você buscar ao Senhor de todo o coração e resistir ao diabo, ele fugirá de você. Por isso, meu irmão, não acredite nas mentiras do diabo. Ande na luz da verdade. Ande com Jesus. Por mais que você tenha falhas, eu também tenho falhas. Mas não desista de si mesmo. O Senhor quer te libertar, Ele quer te abençoar e te dar a vitória em todas as áreas da sua vida. Amém? Por isso não desista, não fraqueje. Olha aí, irmãos. Tá vendo? Aí eu não faço vídeo de estímulo, né? Eu faço vídeo de estímulo da palavra, né? Não do regozijo da carne. Regozijo da carne não faço mesmo. Que acontece aqui? Quando eu peco, acontece a mesma coisa. Por quê? O que acontece, irmãos? Quando você peca, você está dando brecha para o inimigo e tal, para demônios e tal. Então, eles lançam pensamento na sua mente. Aí fala assim, você não merece nada. Aí eu mesmo já falei, eu não mereço tantas bênçãos, Senhor, porque eu sou um miserável pecador. O Senhor me abençoe e daqui a pouco eu estou tropeçando.
Então eu não mereço. Mas você pode falar isso? Pode, para mostrar para o Senhor que você é dependente dele. Mas não que você deva acreditar na voz do diabo, porque tem duas vozes. É a voz sua que você está se quebrantando para o Senhor, falando, eu não mereço, porque eu sou falho. Mas mesmo assim eu sei que o seu sangue me cobre. Me justifique, Senhor, junto ao Pai, porque eu pequei nessa área, fiz isso, fiz aquilo, entendeu? Mas não acredite quando o diabo falar assim, você é o sujo, você é o imundo, você não merece, o Senhor não te aceita. Mentira do diabo, entendeu? Ele quer que você acredite nisso para você não ir para pedir perdão para Deus, entendeu? Aí você se afunda no pecado. Aí você vai se afundar, eu não presto mesmo, então eu vou me afundar no pecado, entendeu? Não acredite, irmãos, isso é mentira do diabo. Você caiu, tropeçou, vai lá, confessa ao Pai, tente pedir a unção do Espírito Santo para ele te conduzir e você não ficar tropeçando mais tanto, tá? Mas enquanto você não desistir de você, não desistir do caminhar com Deus, Deus não vai abandonar você, entendeu? E nem a mim, entendeu? Eu fui atacado pelo diabo grandiosamente esse dia aí, esses dias não, ontem e antes de ontem. Eu fiquei mal, irmãos, fiquei mal, mas Deus me fortaleceu e me levantou de novo. Eu ressurjo da cinza como uma águia, entendeu? Pelo poderoso santo nome do Senhor Jesus. Então, mais uma derrota aí para Colossal, Satanás. Aí, tome essa. Vamos lá. Eu entorto, mas não quebro, meu amigo. Eu tenho Deus Todo-Poderoso ao meu lado. E eu proclamo isso com toda a confiança. Você está sendo arrogante. Estou sendo arrogante coisa nenhuma. Cuidado com o que você fala. Entendeu? Não estou falando vocês aí, irmãos. Porque tem alguns que vêm aqui. Eu estou sendo arrogante, não. Estou sendo ousado no Senhor. Ele manda ser ousado. Ele falou que nós pisamos escorpiões. Dá o poder de ser feito filhos de Deus. Não deixar o inimigo nos enganar. Entendeu? É batalha. Eu estou enfrentando o inimigo com o poder de Deus. Com a palavra do Senhor. Então não venha com essa por cima de mim não, hein? Vamos lá. Tá derrotado as obras do inimigo na minha vida. E na vida dos meus irmãos em Cristo, profetizo na vida do meu irmão em Cristo, pela palavra do poder de Deus, não por mim, que tudo vai dar certo em nome de Jesus, porque quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram, tudo se fez novo, e somos mais que vencedores em Cristo. Creia nisso, meus irmãos. Tá bom? Não escute a voz do diabo, não. Nem do seu súdito. Pessoas que vêm usadas pelo diabo falar, não, caramba, fica, ó. Deus tem promessas para você. E nós vamos orar daqui a pouco, mas antes eu me lembrei aqui do exemplo do apóstolo Paulo. Irmãos, pense em um homem que enfrentou batalhas. Paulo enfrentou muitos ataques do inimigo durante o seu ministério. Ele foi perseguido pelos judeus, ele foi perseguido pelos gentios, ele foi preso, chicoteado várias vezes, ele foi apedrejado, ele foi deixado como morto. Teve momentos em que ele quase morreu naufragado, ele foi mordido por uma cobra venenosa, ele foi traído pelos falsos irmãos e abandonado pela igreja. E além disso, irmãos, a Bíblia conta que Paulo tinha um espinho na carne, que ele chamou de mensageiro de Satanás, que ficava atormentando a vida dele. Ou seja, o diabo tinha raiva de Paulo. O diabo não gostava daquele homem porque ele estava fazendo a diferença na sua geração. E foi então que Paulo orou 3 vezes para que Deus livrasse ele desse espinho na carne. Mas sabe o que o Senhor diz? Eu quero ler para você. 2 Coríntios capítulo 12, o versículo 7 ao 9. Olha o que Deus disse para Paulo. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Aleluia. Irmãos, é nesse momento de fraqueza que vocês estão vivendo que o poder de Deus está... Olha aí, irmãos. Tá vendo? Eu estava tentando, um tempos atrás, né? Hoje eu já entender isso daí. Aí eu falei, o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Tá? Porque quando sou fraco é que sou forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Aí eu fiquei raciocinando, né? Quando o inimigo nos ataca, entendeu? E Deus permite ele nos atacar, sabe por quê? Eu entendi isso. Para você ser dependente de Deus e buscar Deus. Aí quando você tá fraco é que você busca Deus. Você fala, ontem passou isso na minha cabeça, irmãos. Eu tava no meu trabalho, o inimigo tava me atacando. Aí eu tava lá limpando lá o banheiro lá. Aí eu cheguei lá, uma hora que tava silêncio lá, eu tava sozinho. Aí eu falei, Senhor, me ajuda, Senhor. Eu tô ficando fraco, o inimigo tá me atacando. Aí eu comecei, aí desceu uma lágrima do meu olho, eu peguei e falei assim, não aguento mais.
Aí eu falei assim, se o senhor não me ajudar, o inimigo vai me derrubar aqui. Aí eu falei, eu preciso do senhor. Então, aí é onde que você está sendo forte, porque o poder de Deus é se aperfeiçoar. Logo eu me animei, irmãos, me deu um vigor. Eu falei, você vai ser derrotado, inimigo. Você vai ser expulso da minha vida. Aí ele tentou tocar a tentação na minha vida, mandar pessoas do diabo para me atentar lá. Aí eu pronunciei a palavra, aí o inimigo passou reto. Eu falei, cai por terra, Satanás, em nome de Jesus. Aí a pessoa pensa que você está louco. Não é, irmãos, é você lutar, é batalha. Muitos não querem por causa disso. Ó. Você viu que o apóstolo Paulo passou? Aí vem um carola religioso, quem é você se comparando ao apóstolo Paulo? Aí eu falei, você quer saber que, eu tô me controlando para não falar o que esses caras merecem, tá? Mas tem hora que eu não vou me controlar não, ó. Banana para vocês, falou? Banana, certo? Porque vocês são corruptos, tá? Vocês diziam a pessoa da fé verdadeira, certo? Vocês querem controlar as pessoas, quer ditar o que o Espírito Santo tem que fazer na vida da pessoa. O Espírito Santo tem que ter liberdade, certo? E outra, nós somos espíritos de Moisés, de Elias, de Paulo, sim, certo? O espírito desses heróis da fé, ele habita em nós, eles vêm para nós. Deus move o espírito. Não é que a gente tem o espírito deles, não é isso. O Espírito Santo que habita em nós. Mas Deus dá o exemplo desses caras para servir para nós aqui, para a gente ter a mesma garra, a mesma fé. Não vai ser igual. Só que no final dos tempos, Deus, eu não ia falar isso aqui, irmãos, mas eu vou falar, eu não vou citar como vai ser, mas eu vou falar para vocês se preparar. Porque no final dos tempos, olha o que Paulo passou e Pedro. Ó, quem buscar a história não é para desanimar vocês não, tá? Vou até apoiar aqui, ó, para me dar esse tempinho aqui para explicar para vocês, tá? Aqui tá meio escuro, deixa eu ver. Peguei a luz aqui. Então, Paulo foi apedrejado, Paulo foi preso, Paulo foi picado pela serpente e não aconteceu nada com Paulo, que ele foi picado pela serpente, hein? Nenhum veneno fez mal a Paulo. Aí, Paulo foi abandonado pelos irmãos, alguns falsos irmãos, né? E outros verdadeiros também, que não é que abandonaram, eles, não sei, eles tiveram medo, não sei o que houve lá. O que aconteceu mais com Paulo? Foi chicoteado e Paulo, no final da vida dele, ele foi decapitado, certo? Se vocês buscarem a história do cristianismo, como morreram os apóstolos, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se achava digno de ser crucificado igual ao seu Senhor. Então ele pediu, já que eu vou morrer, o Senhor falou que a minha morte estava próxima, eu quero ser crucificado de cabeça para baixo. E assim foi a morte de Pedro. Outros foram esfolados vivos. Paulo foi decapitado. Então, no final dos tempos, muitos vão fugir, vão conseguir escapar, outros vão ser capturados, tá? Não é para desanimar a fé de vocês, é pelo contrário, é para animar. Depende da interpretação que vocês estão fazendo aqui, tá? Do que eu estou falando. Porque no final dos tempos, se a gente chegar até o dia da grande tribulação que está próxima, a gente passa por sofrimento aqui, sabe por quê? Deus permite para nos preparar, para nos capacitar a nossa fé, para nós ter vitória na tribulação, para quando chegar a grande tribulação, nós vai ser perseguido, não vamos negar o nome de Jesus, nós vamos ser caluniados, não vamos negar o nome de Jesus, nós vamos ser injustiçados, não vamos negar o nome do Senhor Jesus, nós vamos ser torturados, alguns de nós vão ser torturados, eu não vou citar o tipo de tortura, Deus me revelou um sonho aí e está de acordo com as escrituras, por sonho, é raro ele falar por sonho, mas ele falou 2 vezes para mim, entendeu? Só que eu não vou revelar o tipo de tortura, mas Deus falou, olha, vai acontecer assim, né, com alguns, ou até com você, entendeu? Então eu já estou preparado para o que vai acontecer comigo. Por isso que muitos já tentaram me subornar, eu não aceitei suborno para não ficar na mão dos caras, entendeu? Ou tentaram me comprar com cargos em empresa, eu não aceitei. Não estou falando que é errado você subir de cargo, irmãos. Eu estou falando que é errado vocês quererem um aumento de salário, mas de forma digna, honesta e não vendendo seus princípios. Se alguém falar assim, ó, eu vou te dar um cargo aqui e depois vier te cobrar, falar assim, ó, então eu te ajudei lá, agora você vai ter que fazer isso aqui. E vocês veem que é de maneira ilícita ou desonesta, se vocês fizerem, aí vocês estão negando a Cristo. Entendeu? Negar a Cristo não acabou, que é com as atitudes. Entendeu? Então, tome cuidado aí, hein? O que eu estava falando? Então, muitos vão ser torturados, mas não vão negar, vão virar mártires. Alguns vão escapar,
outros vão morrer antes da grande tribulação, outros vão morrer perseguidos e outros vão conseguir escapar de alguma forma, certo? Então, o que eu estou querendo dizer é assim, ó, a morte, depois que entrou o pecado, ela é certa no mundo, ela faz parte da vida. O verdadeiro amor lança fora todo medo, até o medo da morte, porque você sabe que um dia você vai morrer, certo? A gente tem o receio da dor da morte, como a morte vai ser para você não sofrer tanto, né? Só o Senhor sabe como cada um vai morrer, certo? Só que eu quero dizer com isso aqui? Muitos vão ficar com medo da morte e negar o Senhor Jesus e aceitar o sistema do anticristo. Só que aí a pessoa que fizer isso vai se ferrar. Por quê? Alguns que estão junto com o anticristo lá no poder, os poderosos, tá? Eles vão ter uma certa regalia. Mas aqueles que o anticristo corrompe aqui e usa como massa de manobra e que estão alguns degraus abaixo, esses daí ele vai cuspir. Então ele vai usar essas pessoas e depois ele mesmo vai abandonar elas e vai cuspir, porque ele é um demônio. Então ele não vai ser Deus que vai passar a mão, ele vai matar os seus próprios súditos, ele vai matar os próprios seguidores dele. Então, o que adianta você seguir o anticristo, as ideologias mundanas, defender o anticristo e você perder sua vida aqui na terra e depois ir para a perdição eterna? Entendeu? Com medo de morrer, sendo que você vai morrer do mesmo jeito. Melhor morrer com Cristo do que morrer e perder sua salvação eterna e ainda vai morrer do mesmo jeito. Porque o próprio anticristo vai matar o seguidor dele. Entendeu? Porque ele é o demônio. Entendeu? Ele não tem amigos. Ele manuseia. Ele faz uma falsa paz. Ele trata todo mundo bem no começo. Ele vai dar tudo para todo mundo. Depois, quando terminar os 3 anos e meio da falsa paz, vai vir os 3 anos e meio da perseguição do anticristo. Aí ele ainda vai aceitar alguns do seu lado e vai perseguir os cristãos. Mas mais adiante, ele vai começar a matar os seus próprios súditos. Entendeu? Então, ó, pense de que lado vocês querem ficar, porque é bravo o negócio, hein? Depois não tem volta. Depois da morte, não adianta chamar Jesus, porque muitos falam, a Bíblia fala, que muitos vão se arrepender lá querer se arrepender lá no lago de fogo, mas não vai ter mais arrependimento lá. Jesus não vai aceitar mais, porque é em vida, entendeu? Que a pessoa se arrepende. Em morte, depois da morte, ela vai falar, por que eu não ouvi aqueles que Deus mandou? Misericórdia, estou sofrendo aqui. Quando ela acordar já é tarde, não tem mais jeito. Então, ó, abra seus olhos enquanto há tempo, irmãos. Vale um pouco você sofrer um pouco aqui, Deus tem glória. Deus tem glória, tanto aqui ele vai te proteger, como se você perder a vida, você vai para a glória com o corpo glorioso, glorificado, certo? Igual de Jesus, corpo igual de Cristo, certo? Não é corpo fantasmagórico. Você vai fantasmagórico, se você morrer hoje aqui, você fica fantasmagórico lá, por um tempo. Mas depois ele vai devolver os corpos para todas as pessoas, só que são corpos indestrutíveis, imortais e que faz coisas que você nem imagina que esse corpo vai fazer. Entendeu? Muitos não creem nisso. Isso é falta de fé, cara. Entendeu? Porque se a palavra fala que isso vai acontecer, então você está falando que isso é utopia, como que é? Imaginação, que é linguagem figurativa. Tem linguagem figurativa na Bíblia, mas você tem que saber interpretar onde é linguagem figurativa e onde não é. Entendeu? Então, o diabo tenta distorcer as coisas para enganar as pessoas. Entendeu? Então, ó, ligeiro, irmãos. Ligeiro, irmãos. Deus age no sobrenatural. E outra, aqueles milagres que Deus ainda faz milagre hoje? Faz. Mas não como ele fazia no tempo de Moisés. Certo? Só que lá no final dos tempos ele vai voltar a fazer milagres. Igual fazia no tempo de Moisés. Que as 2 testemunhas vai até fazer parar de chover. E aí muita gente vai morrer de sede. Entendeu? Então, aí vão armazenar água, não é agora isso aqui, tá, gente? Para ninguém se assustar. É mais para frente, na grande tribulação, que não tá tão longe, tá? Tá para começar aí. Tá para ter início. Acho que daí muitos estão querendo que acabe logo o ano. Eu, se fosse você, pensaria melhor, viu? Apesar que o ano vai passar depressa, porque Deus fala na sua palavra que ele está abreviando o tempo, porque senão nenhuma carne sobreviveria. Nem os escolhidos ia sobreviver. Então, ele está abreviando o tempo. Mas 2024 vai ser o checkmate. Vai acontecer muita coisa aqui, hein? Fica ligeiro aí, coisa do diabo, tá? E Deus vai permitir. A ascensão vai acontecer muita coisa. Eu não sei exatamente editar tudo agora, tá?
Mas coisas grandes vão acontecer em 2024. Pode esperar aí. E cuidado aí, ó. Fica alerta aí para novas PAN. Nova PAN. Fica esperto, fica ligeiro, hein? Fica de olho nisso aí. Tomara que eu esteja errado, mas fica de olho. Fica de olho que vai vir outro controle, outro controle. Outra... Fica esperto. E isso daí muita gente não sabe o que significa isso daí não, viu? Aí fica se rendendo essas coisas aí. Suando. E então o apóstolo Paulo, ao receber essas palavras, ele disse que começou a ter prazer no meio do sofrimento, prazer nas suas fraquezas, porque é a partir disso que Jesus estava fortalecendo ele. E então Paulo disse que quando ele estava fraco, é aí que ele estava mais forte. Amém? Você consegue se enxergar dessa maneira, meu irmão? Você consegue ver que é nesse momento que você está mais fortalecido? E é nesse momento que o diabo quer que você se enxergue como fracote, como derrotado, como covarde. Não acredite nas mentiras do diabo, porque é nesse momento de luta, de batalha espiritual, que você está mais fortalecido. Aleluia. E um outro exemplo de homem que viveu uma forte batalha espiritual foi o profeta Daniel. Daniel era um homem de Deus, um homem consagrado ao Senhor, mas o diabo tinha raiva dele. E a Bíblia conta que ele não quis comer a comida do rei porque era contaminada por ídolos, por demônios. E sabe o que Daniel fazia? Ele orava 3 vezes ao dia, mesmo quando isso era proibido pelo governo. E até que ele foi lançado na cova dos leões, mas Deus livrou a vida dele milagrosamente. Irmãos, Daniel, a partir dali, ele teve muitas visões proféticas sobre o futuro de Israel, sobre o futuro da humanidade. Aquele homem, irmãos, era cheio do Espírito Santo. Aquele homem andava com Deus. Mas a Bíblia conta que certa vez, quando ele estava orando a Deus, pedindo um entendimento de tanta profecia, de tanta revelação que ele recebeu, o diabo se levantou contra a vida dele. E foi naquele momento que ele estava mais fraco, mais debilitado, que um anjo apareceu para Daniel e disse assim: Daniel, desde a primeira vez que você passou a se humilhar perante o seu Deus, desde a primeira vez que você passou a buscar entendimento, as suas orações foram ouvidas. Mas saiba, o inimigo resistiu a você por 21 dias, até que Deus enviou Miguel, o líder do exército dos anjos do Senhor, que veio ao seu socorro. Irmãos, naquele momento Daniel entendeu que ele estava no meio de uma batalha espiritual. E naquele momento Deus estava entregando a vitória, porque ele perseverou, porque ele se manteve fiel à palavra de Deus, ele não perdeu a sua fé. Amém? Da mesma forma, você que está me ouvindo aqui, eu quero orar por você agora, eu quero interceder pela sua causa, mas você não pode perder a sua fé. Talvez você não está entendendo por que tantas batalhas têm acontecido, porque muitas vezes você desanima, porque muitas vezes parece que as coisas não dão certo. Saiba de uma coisa, você está no meio de uma batalha espiritual, e tudo que o diabo quer é que você não enxergue a sua vida com os olhos da fé, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso, meu querido irmão e minha irmã, volte a se lembrar do poder do Senhor. O poder de Deus é infinito, Deus é muito maior do que o diabo, mas Deus também respeita a sua decisão. Deus sabe se você quer realmente abandonar o pecado, se você quer se consagrar de verdade, assim como Daniel. E principalmente, Deus sabe se no seu coração existe fé. Eu não estou dizendo se a sua fé é grande ou pequena, não importa. O importante é aonde a sua fé está sendo depositada neste momento. Se é em Jesus, ou se é neste mundo, ou na sua vida, ou em qualquer coisa que seja. Coloque a sua fé em Jesus, tá bom? Aqui eu não falo de religião, pelo contrário, eu falo de um relacionamento que você pode ter com Deus através de Jesus Cristo. A sua vitória pertence a Ele. Glória a Deus. E agora eu quero orar por você. Se você puder, você vai ficar. Ó, irmãos, eu não vou pôr a parte da oração, porque vai ficar longo o vídeo, já tá com 40 minutos, tá? Eu vou dar minhas ressalvas finais aqui. O que acontece? Para vocês entenderem. Deixa eu ver aqui, pôr uma parte... Isso, pegar a luz melhor. Então, o que acontece para vocês entenderem?
Ele falou aí, ó, mesmo, Jesus falou, mesmo que a gente tenha uma fé do tamanho de um grão de uma mostarda, se você falar para aquela montanha, se atire naquele mar, a montanha vai e se atira. Ele está falando, aí sim é uma linguagem figurativa, ele está falando dos problemas. Lembra que eu falei de Satanás? Rete daqui, Satanás, em nome de Jesus. Eu não acredito nas suas mentiras. Esses problemas é só para capacitar minha fé. Essas tribulações o Senhor está permitindo para me fortalecer. Porque quando estou fraco é que sou forte. E você é o derrotado. Jesus te derrotou na cruz do Calvário e derrota todos os dias na minha vida, na vida dos meus irmãos em Cristo. Então eu te repreendo em nome de Jesus. Jesus, repreenda esse maligno da minha vida. Aí, entendeu? Então é assim. Então a batalha espiritual é assim, ó, que nem agora mesmo. Eu vi uma propaganda, estou falando das linguagens subliminares. Aí eu, antes de ver o vídeo, eu vi uma propaganda, irmãos, e é uma mulher bonita. Não sei se era a Gisele Bündchen ou se era a outra que estava fazendo a propaganda. Aí ela pegou e falou assim, ó, não sei do que era, não lembro a propaganda do que era. Ela falou assim, olha só a malignidade que está por trás e ninguém percebe. Seja o cidadão do mundo. Peraí, a Bíblia diz que o cristão é cidadão do céu. Cidadão no mundo? Peraí, aí você já cai a ficha, entendeu? Cidadão do mundo, desse mundo corrompido? Você tá louco, rapaz, eu não pertenço a esse mundo não, entendeu? Entendeu? É mensagens subliminares que induz a pessoa a acreditar em coisas contrárias à Bíblia. Isso tá nas propagandas de hoje, tá no filme, tá nas novelas. Por isso que eu não assisto mais televisão, a mídia convencional, televisão convencional. O que eu faço? Eu pego o YouTube e eu busco o que eu quero ver. Entendeu? Se eu ver que é alguma coisa contrária à palavra, não vejo. Se eu ver que não tem nada contrário à palavra, um filme, uma novela, uma música, aí eu posso consumir o conteúdo, certo? Eu analiso bem o que eu vou ver, entendeu? Porque isso entra no subconsciente, querendo a gente ou não, e às vezes a gente nem percebe, a gente começa a abraçar coisas que é contrária à palavra de Deus, entendeu? Porque se você não prestar bem atenção nas propagandas, nas novelas, nas mensagens que está por trás, passa batida e você acredita naquilo, entendeu? Como se fosse o certo, entendeu? E a Bíblia está dizendo uma coisa, essas mensagens diz outra, entendeu? Então, preste atenção, irmãos, tá bom? Então esse foi o vídeo e outra, você viu a batalha do homem aí, né? O apóstolo Paulo, entendeu? Então nós vamos passar por essas mesmas coisas na grande tribulação. Por isso que muitos desistem. Fala assim, eu vou servir um Deus para passar por isso. Só que ela se esquece que o diabo vai matar elas lá na frente. Elas acham que o anticristo não vai matar. E outra, ela vai viver a eternidade longe de Deus, a face de Deus, no sofrimento eterno. Entendeu? Porque o espírito ele vai para algum lugar. E depois, o que vai acontecer? Entendeu? A pessoa não está preocupada com o seu destino eterno, ela está preocupada com aqui e o agora. Então aí cada um, foi o que ele falou, Jesus respeita a sua escolha, então ele não se intromete, ele te convida, venha para mim, venha como está, que eu vou te curar, venha para mim todos cansados e oprimidos, que eu o aliviarei. Agora, se você não quer, cada um sabe do seu caminho, tá bom? Esse foi o vídeo, Deus abençoe a todos vocês, amo todos vocês. A paz de Cristo seja permanente na família de vocês, que Deus dê visão espirituais, abra a mente de vocês, a visão de vocês, leiam a palavra para ter alicerce, pratique a palavra, põe em prática, lembre dos versículos quando você passar por luta, olhe para Cristo, quando o diabo montar a situação na sua frente, que nem monta na minha, e faz você tirar os olhos de Cristo e olhar para a situação, para as dificuldades, aí você fala, não, eu sou mais que vencedor em Cristo. O Senhor me ajuda. O Senhor vai me entregar a vitória. É o Senhor que luta as minhas batalhas. O inimigo é um derrotado. Ele é um mentiroso. Ele quer que eu acredite que eu não posso, que eu sou fracote. Aqui, ó. Não é nada disso. Ele é um mentiroso. É isso. Entendeu? Tá bom? Compartilhe. Deixa o joinha se gostou. Deixa o dislike se não gostou. Badale o sininho de todas. Procure no link aí o meu canal, tá? E que Deus abençoe grandiosamente vocês, tá? Até o próximo vídeo. Deus abençoe.